E aí, gente, eu sou o Pecinha, bem-vindo ao projeto inicial. Aqui eu vou fazer mais um react, tá? Que tô gravando aqui no mesmo dia do outro. E eu já vou fazer esse aqui, que é a versão perdida de Arkham Knight. Era muito melhor que a original. Eu achei interessante aqui esse conteúdo aqui, que é do canal Ragnar Games. E eu já assisti o vídeo dele, os vídeos dele, que ele tava falando sobre, se não me engano, ele tá falando sobre Batman Arkham, né, obviamente. Eu curti o canal dele, então eu me inscrevi no canal dele. E eu achei esse vídeo aqui interessante aqui para reagir, que é ele falando sobre a versão perdida do Arkham Knight. Porque o Arkham Knight é um jogo que eu joguei e não tinha curtido tanto na primeira vez que eu tinha jogado, que eu achei o Batmóvel horrível de controlar, então eu desisti. E daí eu ganhei um notebook, e daí um Arkham Knight lá, e eu realmente gostei do jogo, eu achei ele interessante, mas eu ainda me incomodei com a Batmóvel. Eu acho que se o Batmóvel, se ele tivesse saído, tá? Porque eu acho que é até legal explorar a cidade com ele, mas tipo, se tivesse diminuído o Batmóvel, tipo, em 50%, eu acho que o jogo já seria melhor pra mim. Porque o Batmóvel é da hora, mas o problema é que ele aparece muito no jogo. Eu acho que tem mais cenas que a gente controla o Batmóvel do que cenas que a gente fica stealth, batendo nos inimigos, porque os momentos que eu acho muito foda do Batman Arkham Knight são os momentos que tinham nos jogos anteriores, batalhas, stealth, o que aqui é até mais aprimorado, porque é um jogo mais recente e tal. Mas eles não exploram muito isso, eles exploram mais o Batmóvel, e pra mim o Batmóvel, ele tem uma gameplay muito, sei lá, muito travada, que não é que foge muito do jogo. Parece que eu tô jogando um outro jogo quando eu tô no Batmóvel. Parece que quando eu tô é lembrado por jogos mais ambiciosos, sabe? Tá. Quando eu tinha jogado pera, deixa eu me lembrar aqui o que eu ia falar. Que merda, hein? Quando eu tinha jogado o Batman Arkham Knight, eu percebi que tipo, quando vinha a gameplay do Batmóvel, era um jogo muito diferente do jogo do outro jogo sem o Batmóvel, que eu achava muito melhor sem o Batmóvel do que com o Batmóvel. Pra mim, o problema do jogo é muito mais esse. A história também, que ele vai falar mais da história, eles tiraram o Bruce Timm. Não, nada a ver, irmão. Quer dizer, Bruce Timm não, Bruce Timm é o Paul Dini, que é o cara que fez a história dos outros jogos, do Batman Arkham, do Batman Asylum, do City. Foi ele que fez as histórias. Inclusive ele fez também as histórias dos episódios da série animada do Batman. Literalmente ele fez as melhores coisas que tem do Batman, tirando os quadrinhos. Tipo, ele foi tirado desse jogo, e daí fizeram uma história completamente diferente do que ele tinha pensado para esse terceiro jogo. E, tipo, o problema da história desse jogo é que... Pera... Mas também um dos mais requisitos do Batmóvel. Tá. É que, tipo, eles introduziram o Capuz Vermelho, quer dizer, o Arkham Knight, que é muito óbvio que é o Capuz Vermelho, que é o Jason Todd. Eu não tô nem falando isso porque por spoiler e tal, eu nem considero isso spoiler, porque é muito óbvio. Se você conhece um pouco só de Batman, você já sabe que aquilo dali é o Capuz Vermelho, o Arkham Knight. É muito óbvio. Então, tipo, eu acho que a história falha um pouco também. A história falha. Não é uma história tão da hora quanto eu tinha no Batman Arkham City, no Batman Arkham Asylum. Não é uma história tão cativante. Mas eu considero que tem coisas boas na história também. Não é ruim a história de jeito nenhum, mas ela é um pouco aquém dos outros. Enfim, pra mim o problema principal é esse aqui que tá na tela aqui, ó. O Batmóvel. Esse aqui é o principal problema. Além mais do Arkham Knight, que também é um personagem que eu não curti muito também. E ele também tá no nome do jogo, né? Então, tipo, eu acho que se o jogo tivesse o Espantalho
e o Silêncio como vilões principais, eu acho que seria mais da hora. O que ele vai mostrar aqui é muito da hora também. Eu não assisti o vídeo, mas eu sei de coisas que ele vai falar aqui. Vítima da história e principalmente a grande Eu revelação. sei de coisas que ele vai falar aqui. Então por isso que eu já vou comentar durante o vídeo, tá? Mas tipo, seria muito foda se eles fizessem a história focando no Espantalho e no Silêncio, que o Silêncio é um vilão aí do Batman, que ele aparece numa missão secundária do Arkham City e parece que ele vai ter uma relevância gigantesca nesse jogo, mas ele acaba não tendo. Enfim, na versão original era pra ele ter um protagonismo maior e era pra ele, tipo, acabar com a imagem do Bruce Wayne. O Espantalho era pra acabar com a imagem do Batman e o Silêncio era pra acabar com a imagem do Bruce Wayne. Eu acho isso uma ideia muito original. Mas enfim, eu vou comentando aí durante o vídeo, tá? Porque eu vou comentar tudo que eu tenho a dizer no começo do vídeo. Então eu já vou deixar o vídeo aí continuando aqui. Do Arkham Knight ser Jason Todd. Para alguns isso foi um choque, para outros uma decepção previsível. Mas se eu te dissesse que o plano original era totalmente diferente e que no lugar de Jason Todd seria o vilão mais obcecado por Bruce Wayne. Olá, meu nome é Rafael Lopes, bem-vindos ao canal Wagner Games e hoje vamos explorar a versão perdida de Paul Dini para Arkham Knight, descobrindo como o caminho para Silêncio e Espantalho serem os inimigos finais da saga foi construído desde Arkham Asylum e Arkham City e porque isso faria muito mais sentido dentro desse universo, fazendo o terceiro jogo parecer muito mais um soft reboot com história independente do que a conclusão de uma saga em sequência. Então se tá curioso para descobrir como seria essa história do Paul Dini's Cut, já deixa o like, se inscreve no canal, clique em hype e ativa o sininho porque aqui tem conteúdo de extrema qualidade para você. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Paul Dini não é apenas um roteirista de quadrinhos, ele é o cara que ajudou a moldar a alma do Batman moderno. O nome dele está em algumas das obras mais emblemáticas do morcegão: Batman The Animated Series, a animação Batman do Futuro, aclamadas HQs como a da saga Omnibus e, claro, os dois primeiros jogos da Rocksteady. O Paul Dini também fez o Batman do Futuro? Sabia não. Mas eu já tinha comentado, né, sobre o Paul Dini também aqui no começo do vídeo. O negócio travou. Maravilha! Muito maravilha, né? E morreu. Não, se travar e não voltar mais, eu prometo que eu vou continuar o que eu vou falar aqui e eu vou finalizar o vídeo. Daí não vai ter o react, só vai ter eu falando aqui sobre a versão antiga do Arkham Knight. Ainda bem. Até um outro dia. Vai ter isso. Pera. Acho que agora vai voltar. Eu entendi a referência. Deixa eu voltar aqui o vídeo pra Dar a alma do Batman moderno. O nome dele está em algumas das obras mais emblemáticas do morcegão: Batman The Animated Series, a animação Batman do Futuro, aclamadas HQs como a da saga Omnibus e, claro, os dois primeiros jogos da Rocksteady. Arkham Asylum. A galera. Você já aumentou a velocidade de um vídeo em 1.5x, 2x ou até 2.5x para economizar tempo? Pois é, hoje em dia assistir tudo em modo rápido virou... É engraçado quando eu assisto vídeos Os dois primeiros jogos da Rocksteady. Arkham Asylum e Arkham City. Mas para entender o que aparece anúncio. fazendo desfecho da saga Arkham, a gente precisa voltar no tempo. Em 2009, o mundo conhecia pela primeira vez Batman Arkham Asylum, jogo que impressiona pelo clima sombrio, a narrativa densa e um sistema de combate que mudou a indústria. Só que naquele mesmo ano, nas bancas de lançava outra história que parece até uma peça perdida desse quebra-cabeça: Batman Coração do Silêncio, ilustrada por Dustin Knight. E a trama era a seguinte: Silêncio não queria só derrotar o Batman, ele queria apagar Bruce Wayne da história, replicou seu rosto cirurgicamente para se passar por ele, ameaçou todos que ele amava, se aliou a vilões poderosos, entre eles o Espantalho, e levou Selina Kyle para uma mesa de cirurgia, com o coração ligado pela máquina. O tempo jogava contra o herói, era uma corrida desesperada para salvar diretamente sua identidade. Quando você lê essa HQ e depois olha para os jogos, percebe rápido que Dini tinha plantado sinais de que faria uma ponte entre esses dois mundos, entre os quadrinhos e o videogame. Em Arkham City, a missão secundária Ladrão de Identidades apresentou para uma nova geração de jogadores o mesmo rush calculista e implacável da HQ. E não foi à toa que a missão termina com uma ameaça pairando no ar. Cara, que ele estava sendo guardado para algo muito maior. Ele é do último ato dessa obra. E enquanto isso, agindo pelas sombras, outro vilão já se armava. Sim, parecia que ele teria relevância lá na missão secundária do Arkham City. Enfim, vou deixar ele falar aqui porque eu falei muito no começo do vídeo, então eu vou deixar mais ele falar aqui. É verdade. O Batalha vinha sendo preparado desde o Asylum, com aquele covil secreto que encontramos como parte de uma charada, revelando que a certeza não foi deixada à toa. Cara, esse esconderijo do Espantalho é muito assustador. Tem esqueletos, assim, de pessoas, assim, os crânios de esqueleto, assim. Nossa, e esse esconderijo eu pensava que antes era do Victor Zsasz. Eu não pensava que era do Espantalho esse esconderijo aí. Antigamente, né? Agora eu sei. Enfim. Vamos lá. Arkham City, os sinais ficaram ainda mais claros. O Brain estava de volta, arquitetando algo gigantesco, pronto para cobrir Gotham inteira em uma medida toxina do meio. E é aí que tudo se conecta. O plano de Paul Dini era brutal em sua simetria. O Espantalho destruiria os 5
do Batman e Silêncio destruiria o homem Bruce Wayne. Não haveria refúgio, nem sob a máscara, nem fora dela. Seria o fim perfeito para a trilogia. Um inimigo atacando o mito e o outro atacando a pessoa. Depois do Coringa, de Hugo Strange e de Ra's al Ghul, chegava a vez de enfrentar os dois vilões que representavam a maior ameaça possível, o colapso do símbolo e a ruína da identidade. É tipo o que eu falei, né? O espantalho ia acabar com a imagem do Batman e o silêncio iria acabar com a imagem do Bruce Wayne. E daí você pode se perguntar, oxe, então você assistiu esse vídeo? Não, eu acho que eu assisti um vídeo de outro canal que ele também falava sobre a versão antiga do Batman Arkham Knight. Por isso que eu sei de muita coisa e tal. Enfim. Só que essa ideia nunca chegou às nossas mãos. A Rocksteady decidiu abandonar os planos de Paul Dini e seguir uma sugestão de Geoff Johns, trazendo Jason Todd como Arkham Knight, que no fim é uma boa história, mas na minha opinião perde o peso e o potencial de ter sido muito mais épica. Por que dessa mudança a gente provavelmente nunca vai saber. Será que foi pelo ego de Stephen King? Concordo. Seria muito melhor se, ao invés se tivesse o Arkham Knight, tivesse o silêncio. Seria muito mais foda. Isso. Vamos lá. E do diretor e líder da Rocksteady na época? Bem, isso segue sendo um mistério. Inclusive vou trazer depois pra vocês como esse carinha foi responsável pelo fiasco do jogo do Esquadrão Suicida. Mas é papo pra um outro vídeo. Mas agora o que dá pra ver é que o escritor que vinha construindo esse mundo fantástico nos jogos estava muito animado com o futuro da franquia, como podem conferir nesse trecho de entrevista. Let's see, does the story for Arkham City leave room for a third installment? Oh, of course. Simple, huh? Yeah, well, no one's talked to me about a third installment. I think everybody wants to do a third installment, but I think everybody's just sort of waiting to see what happens and maybe how this shakes down, and then we'll all see maybe later. O Dini não retornou pra concluir a saga, e com isso a história que Para que caso vocês não tenham lido, tá na legenda, né? O Paul Dini falou que não avisaram ele sobre um terceiro Batman Arkham e que eu poderia falar com ele mais tarde, mas acabou não falando, né? Enfim, foi basicamente isso que aconteceu aqui. ele contar morreu no meio do caminho. O resultado disso foi um vilão que, apesar de interessante, não tinha sido construído nos jogos anteriores. E quando ele tirou a máscara, a revelação foi tão óbvia que quebrou qualquer surpresa. No fim, o Arkham Knight pareceu mais um recurso improvisado para tapar o vazio deixado pela ausência do pai da obra original. Sim, era muito óbvio que o Jason Todd era o Arkham Knight. Enfim, eu até achei interessante a origem, assim, tipo, dele ter sido sequestrado durante os eventos do Arkham Asylum, e daí ele estava sendo torturado, ele estava sendo torturado ao mesmo tempo que a gente estava desenrolando o jogo do Arkham Asylum. Mas, tipo, poderia ter uma escapatória um pouco melhor, né? Não precisava de ter isso aí, mas enfim, né? E se for pra fazer uma história assim, é porque não faz muito sentido, né? Porque não foi mencionado nos outros jogos. Mas tipo, uma história assim, faz uma missão secundária, né? Tipo, sei lá. Não no jogo principal. E da história que ele queria encerrar. Mas mesmo sem a declaração oficial de Paul Dini sobre como ele faria a conclusão da trilogia Arkham, dá pra especular um Paul Dini's Guts. Basta juntar as pistas que ele deixou, como HQ Coração do Silêncio, com os elementos que já estavam nos jogos, seja de propósito ou até sem querer. É esse quebra-cabeça que eu vou montar agora. E vou logo avisando pra vocês, calma que eu tô finalizando a platina do Batman Arkham Knight, tá demorando mais do que eu imaginava por causa daqueles desafios desgraçados da DLC da comunidade, mas não sufoquem um artista, vai chegar. Enfim, uma das coisas que a gente precisa arrumar para o caminho que Paul Dini escreveu na trilogia. Realmente deve ser difícil de platinar. Mas se bem que eles falam que o Arkham City é mais difícil de platinar que o Arkham Knight. O Arkham Knight eu tô quase zerando também, tá? Mas tipo, realmente parece ser difícil de platinar, mas realmente o Arkham City não é muito difícil de zerar. O problema é que é muito chato ficar coletando os troféus do Charada. Enfim, inclusive o Arkham Asylum eu zerei 100%. Inclusive eu recomendo, tá? Se você fizer os 100% do Arkham Asylum, é muito fácil. É só você ouvir um podcast assim de fundo, e daí você pega os troféus do Charada, é bem rápido, inclusive. Isso daí, quando você não conseguir encontrar um troféu, é só você ver no YouTube também. E daí, que podcast você recomenda? Eu não sei se consigo recomendar. Você se vira aí, mas eu escutava muito o podcast do canal Piuí, o PeeWeeCast. Eu ouvia muito esse aí. Eu fiquei maratonando várias vezes assim, o PeeWeeCast. E hoje, agora, eu tô zerando o Arkham Knight e o GTA Vice City. E daí eu tô ouvindo de fundo o MRG, o Matando Robôs Gigantes, o podcast do Afonso Solano. Enfim, vocês se viram aí, mas... Enfim, eu recomendei uns dois aí. Vamos lá continuar.
fazer sentido seria como Silêncio, que odeia Bruce Wayne, e Espantalho, que odeia o Batman, se encontrariam e juntos fariam um plano para derrotar o herói. Já que claramente eles só descobrem a verdadeira identidade dele e que são a mesma pessoa durante o terceiro jogo. Nos quadrinhos, Silêncio descobre esse segredo na edição Batman Rush, escrita por Jeff Loeb. No final dessa história, vemos que Charada estava com câncer terminal e foi até o posto de Lázaro para se manter vivo e, sem querer, acaba ganhando com a evidência, resolvendo a charada mais importante da sua vida, descobrindo a identidade do seu maior inimigo. Ele tinha se aproximado do Dr. Thomas Elliot, o Rush, durante seu tratamento do câncer e ficou sabendo de seu ódio mortal por Bruce Wayne. E aí se uniram contra o inimigo, reunindo a galeria de vilões do Homem Morcego para acabar com ele. Apesar de ter um último posto de Lázaro ativo em Gotham, como a gente pôde ver em uma das missões secundárias com a Liga dos Assassinos, acredito que Paul Dini teria optado por algo mais simples e direto na versão final do jogo. E vou imaginar com base na HQ Coração do Silêncio e o que joguei de Arcanite para mostrar para vocês agora. O jogo abriria com uma cutscene, um depósito escuro, cheio de marcas enferrujadas, local de tortura e testes bizarros. No centro, Silêncio, já com o rosto do Bruce Wayne, está amarrado, feito refém, mas diferente de qualquer vítima, ele não parece assustar, parece que queria estar ali. A porta range, surge espantado, pálido, quase um cadáver ambulante. Sua intenção era pegar mais dinheiro para suas pesquisas, fazer Bruce uma de suas marionetes sob efeito de sua toxina do medo. Só que ele não contava que pegou o cara errado essa noite. Ele circula em volta da cadeira, a voz baixa, cortante, se parece confiante, Sr. Wayne, mas o medo sempre arranca as máscaras. Antes de administrar uma dose capaz de enlouquecer qualquer um, Rush começa a jogar na cara do espantalho cada vez que o Batman frustrou seus planos e conseguiu superar sua genialidade. Começou a questionar o doutor sobre quem poderia ter tantos recursos, tecnologia, vontade de fazer a diferença em Gotham, e o deixa inquieto. Mesmo assim, Raimi prepara a seringa, pronto para injetar sua toxina. Mas antes que a agulha toque a pele, o falso Bruce abre um sorriso macabro. Espere, se a máscara que você quer arrancar tem uma perfeita para te mostrar. Pegue o celular no meu bolso e você vai descobrir. Espantalho hesita, mas obedece. Ao desbloquear a tela, dá play em uma gravação das câmeras Tiger. E ali estava o exato momento que Bruce veste o traje do Cavaleiro das Trevas, no topo de um prédio, logo no começo de Arkham City. E é aqui que entra a minha sacada. Eu sempre achei estranho esse descuido do homem que é tido como o mais preparado do mundo. Vamos lá, galera. No meio de um manicômio a céu aberto, cheio de câmeras e helicópteros monitorando tudo, ele pede pra Alfred enviar um jato gigante em formato de morcego no seu traje e veste ali mesmo, pra qualquer um ver. Pra mim, esse detalhe tinha que ter um impacto na história. E foi o gancho perfeito pra minha. Verdade. E é meio estranho mesmo. Eu sempre achei estranho, tipo, o Batman tem um negócio grandão assim na cidade, onde tem um monte de criminosos assim. Durante a cidade ele veste o traje dele no prédio pra todo mundo ver. Porque tipo, ele poderia se esconder num beco, olhar assim as câmeras e daí vestir assim. Mas daí ele veste num prédio assim, onde tem um monte de helicóptero passando, ele vai lá mesmo e veste. Eu achei isso muito estranho também. Mas enfim. Não imaginada aqui. Continuando, Rain recua, chocado por um instante. Depois, o choque se transforma em um riso baixo, seco, incrédulo. Você só pode estar louco revelando isso pra mim. Sabe o quanto eu posso te fazer sofrer, Batman? É então que o impostor solta a revelação. Eu não sou Bruce Wayne. Sou Thomas Elliot, o cirurgião mais famoso da cidade. Construí esse rosto. E essa gravação só chegou até mim porque um hacker lunático, obcecado por interrogações verdes, tentou me chantagear achando que estava diante do verdadeiro bilionário. Eu transformei a fraqueza dele na minha maior arma. E agora, na sua também. Rain observa fascinado e percebe naquele exato momento que pode ser um convite para uma poderosa aliança. Eu já sabia. E agora você também sabe. Bruce Wayne é o Batman. Éramos amigos de infância. O pai dele arruinou meu plano de ser podre e rico, salvando meus pais do acidente que eu causei. E agora ele vive a vida que eu sempre sonhei e ainda se tornou uma lenda vestida de morcego. Preciso de minha vingança. E sei que você quer isso tanto quanto ele. Espantalho responde. Então ele não tem pra onde correr. Nem Wayne, nem como Batman. Silêncio corta as cordas com um bisturi escondido. Levanta-se, ajeita a gravata. Os dois se encaram e fica claro que não há confiança, mas há algo mais poderoso. Um inimigo em comum. E por onde começamos? Diz Espantalho. Atacamos a cidade que o morcego tanto protege. E depois, o coração daquela que o homem tanto ama. Apontando pra imagem serina no celular dele. Logo depois disso, uma narração fala ao fundo. E foi assim que o medo encontrou com o silêncio. E Gotham descobriu que os maiores monstros não se unem por lealdade, mas pelo prazer de ver o seu arqui-inimigo perder seus dois mundos ao mesmo tempo. A tela escurece e o som de um batimento cardíaco ecoa. Até parar. E surge o nome do jogo, Batman Arkham Hacking. Já que nessa versão eu não vejo o Paul Dini apostando em um Arkham Knight. Ou pelo menos, acredito que esse plot de Jason Todd seria feito em uma missão secundária. O plot principal seria a união desses dois vilões contra o Batman, onde ele finalmente teria seu fim. Por isso, Hacking, que é uma oração que a igreja faz para o descanso eterno dos mortos. A partir daí, o jogo poderia começar exatamente como conhecemos. O ataque na lanchonete, a toxina do medo, espalhando caos, a evacuação e... Também acho. Ele falou mais ou menos o que eu falei antes, né? Que poderiam aproveitar o plot do Jason Todd, Capuz Vermelho, poderiam aproveitar numa missão secundária. Nossa, parece muito que eu assisti esse vídeo antes, mas eu juro que eu não assisti esse vídeo antes, tá? Enfim. E parece interessante, né? Realmente foi Realmente eu tento inventar assim umas coisas assim que parece que não tava na ideia original, mas tipo, ele pegou realmente o feeling que tava realmente parecendo que o Paul Dini ia abordar no próximo jogo. Tomada de Gotham pelos vilões, mas com essa aliança da cutscene estabelecida, pequenas alterações dariam muito mais peso à e conexão com os quadrinhos. O Charada, que aqui também teria descoberto a identidade de Bruce, assim como na HQ, poderia ter o mesmo arco do orfanato, com aquelas missões secundárias que temos para salvar Selina, só que de uma forma muito mais cruel. Não apenas uma bomba no pescoço, mas colocando ela... No jogo original, o Charada descobriria que o Bruce Wayne é o Batman. Interessante, hein? Uma máquina com o coração fora do corpo, presa a um aparelho criado pelo Sr. Phil, mostrando a cooperação entre vilões que já existia tanto na HQ quanto na versão final do jogo. E por motivos óbvios, ao invés de jogar com ela nas sessões junto com o Batman, como foi na campanha, faríamos isso jogando com ela em flashbacks para não perder a gameplay da Mulher Gata, revivendo os momentos até chegar naquele ponto. Isso daria muito mais profundidade e relevância ao personagem, e faria jus ao que ele escreveu na HQ e também em Arkham City. E pensando na missão do Charada como ficou no jogo lançado, vejo que é uma das coisas que reaproveitaram os rascunhos de Paul Dini. Pensa comigo, temos a Mulher Gata presa, com sua vida em risco e dependendo do Batman, em uma corrida contra o tempo para tentar salvá-la, só que transformaram em algo mais contido, tímido, eu diria. Ao invés de ser praticamente o que dita o ritmo da história e da forma que eu imagino que Paul Dini faria, seria muito mais importante. Agora vamos para outras comparações do que foi entregue com o que poderia ter sido. Arkham City terminou plantando sementes perfeitas, o enigma de espantalho espalhado nas frequências de rádio, mensagens escondidas e até easter eggs pelo mapa. A missão ladrão de identidades com Thomas Elliot assumindo o rosto de... Sim, era muita dica no Arkham City sobre o espantalho ainda estava lá. Inclusive tem um prédio que mostra a máscara do espantalho lá. Tem...
Deixa eu ver. Eu acho que, se não me engano, tem uma caixa de gás lá numa das missões do Charada lá no Arkham City. Tinha muitas dicas sobre o espantalho lá no Arkham City também. Umas faixas de rádio tinha uma mensagem do Charada, quer dizer, do Charada do espantalho, enfim. Bruce Wayne fugindo da cidade. Fato esse que teria um potencial de ameaça absurdo. Azrael como um possível aliado ou peça-chave na trama, junto com o legado, que dividiu ainda que em breves momentos o protagonismo do Batman no jogo. Tudo indicava que essa conclusão teria a convergência entre essas duas ameaças e esses dois aliados. Mas quando a gente compara a expectativa com o que foi entregue, é impossível não se decepcionar. O Arkham Rush é reduzido a uma missão secundária curta, feita na correria. Descobrimos que ele se infiltrou na Wayne Enterprises, mas a conclusão é tão rápida que parece uma nota de rodapé. Sim, realmente eles fizeram o contrário, né, do que o Paul Dini provavelmente iria fazer. Em vez de deixar o Jason Todd, o poder de Jason Todd ser torturado lá no Asilo Arkham, aproveitar uma missão secundária, ele fez na missão principal, no jogo principal, e daí o silêncio, que era para ser o plot principal do jogo, na verdade foi virado uma missão secundária. Realmente eles fizeram o inverso, né? Provavelmente. Sem nada da grandiosidade que Arkham City tinha prometido. E Azrael, com todo aquele arco de sucessor do Batman e o simbolismo religioso, acaba preso em missões repetitivas que lembram mais uma segunda parte do tutorial de combate. E no fim, temos duas opções simples. Ou ele se torna vilão, ou vai embora sem impactar em nada a trama principal. Tudo termina com mais uma deixa jogada ao vento, como se um dia pudesse render algo, que hoje a gente sabe que nunca aconteceu. Na campanha, ele é descrito como um fanático religioso escolhido por uma ordem secreta. Poderia ter sido usado como um espelho de Bruce, alguém que herdaria o legado caso o Batman fosse destruído. Mas deu em nada. Ele chega a soltar uma profecia que eu jurava que teria ligação direta com a conclusão da trilogia no jogo anterior. Achei que com isso, ele seria peça fundamental no final de tudo, mas acabou só como mais um nome perdido nesse turbilhão de referências. Agora eu vou contar pra vocês o que a gente perdeu. Sim. O Azrael parecia que ele seria muito importante na história da continuação, né? Do Arkham Knight, ou do Arkham Waking, sei lá, que ele colocou aí. Ou Batman Arkham sei lá o que. No Batman Arkham sei lá o que, provavelmente ele teria muita relevância, né? Realmente o Paul Dini fez muito gancho da continuação no Arkham City. É até surpreendente, porque, se não me engano, no Arkham Asylum tinha um esconderijo que tinha os planos assim do Arkham City lá, mas não tinha muita referência do que poderia acontecer do Arkham Asylum do Arkham Asylum não tinha muita dica do que poderia acontecer na continuação lá no Batman Arkham City. Mas tipo, no Arkham City pra esse Batman que não aconteceu, tinha muita dica, né? Enfim. Então, segura essa. Em Coração do Silêncio, Rush não era um figurante, mas um inimigo íntimo que conhece Bruce desde a infância, que inveja sua vida, sua fortuna e sua fama, e decide destruí-lo tomando o seu lugar, já que nessa história também faz o mesmo procedimento de replicar o rosto dele. Ele conhecia todos os seus segredos, sabia seu modus operandi, estudou seus vilões, seus aliados, se preparou por anos para aquele momento, e agora como duplicado do mal, tinha planejado destruir o legado da família Wayne de várias formas possíveis, e tocou o terror na HQ. Agora pensa isso em Arkham Knight. Enquanto Espantalho ficava responsável de aterrorizar Gotham com toxinas, Rush se infiltraria no coração da cidade como Bruce Wayne, usando sua imagem para destruir sua reputação, arruinar sua herança e finalmente isolar o herói de tudo o que ele ama. Seria um inferno psicológico ainda mais profundo que o que tivemos, com um vilão assustador à solta. E conhecendo essa obra fantástica, fica esse gosto amargo de frustração pra mim. Algo que me deixa bem desconfiado, já que não sei se a Rocksteady viu na obra original e resolveu fazer um mix de conceitos nessa quest, mas em uma das minhas missões preferidas com o Professor Pig, com o crime perfeito, notamos que as vítimas dele na batalha final agem como se fossem zumbis controlados e lembra muito os escravos de Rush na obra original. Lá não fica claro como ele faz esse controle mental. A única coisa que ele deixa no ar é que esse controle é feito por meio de uma droga injetável, transformando moradores de rua e várias outras pessoas que ninguém daria falta em servos fiéis. Ainda nesse cenário, também podemos relacionar com a missão Guerra das Sombras, já que invadimos o Hospital Memorial Elliot para poder entender mais sobre a guerra de facções da Liga dos Assassinos e a disputa pelo trono, já que agora o Rush Al Ghul estava fora de cena. E na HQ temos também um hospital abandonado, só que com os escravos zumbis e o Rush que o ajudavam nos seus planos. Vocês conseguem perceber a semelhança em cenários, artifícios narrativos e até a estrutura da história? Dá pra ver que aproveitaram coisas que o Dini deixou das obras anteriores e fizeram de um jeito diferente ou executaram de forma apressada, só para descartar mesmo. Outro ponto que é importante destacar é que o Espantalho ganha destaque nesse jogo, mas não tem aliados de peso à altura. Seu plano é complexo e bem engenhoso. Ele chega a se reunir com toda a galeria de vilões do Homem Morcego, mas parece que falta uma segunda peça, que dê o golpe no Bruce fora da máscara. A gente até tem Jason como Arkham Knight que cumpre o papel que seria do Rush, do inimigo que sabe todos os passos, conhece todos os métodos, sabe tudo sobre a mente do Cavaleiro das Trevas. Mas pelo menos na minha humilde opinião, falta aquele tom ameaçador de verdade, aquele cara mais estranho, sabe? Pra mim ele é só mais um capanga, tanto que várias vezes precisa ser controlado pelo Dr. Crane antes que tome alguma atitude impossível contra o morcegão. E os outros vilões meio que são só peças no tabuleiro, obstáculos no caminho do Batman servindo como distração enquanto o plano maior está sendo executado. O que é bem diferente de Arkham City. A gente descobre que existia uma parceria entre o Strange e Ra's al Ghul, duas mentes malignas e bem engenhosas, e mesmo que um tenha usado o outro como marionete, eram ambos adversários difíceis de combater, fazendo frente à mente brilhante do maior detetive do mundo. Esse problema com certeza não existiria no Paul Dini Cut. Esse vácuo seria preenchido por Rush atacando o homem por trás da máscara. Junto com o Espantalho, eles representariam as duas faces do ataque final. E eu preciso mais uma vez fazer uma comparação com Arkham City. Lá tivemos Talia al Ghul como um interesse romântico, mas também de certa forma fio condutor pra história andar. É ela que facilita a entrada do Batman no covil da Liga das Sombras e proporciona o encontro dele com o Rush. É ela que salva ele por um fio enquanto estava sob a lâmina do Coringa e preso nos escombros da Quinca. E no ato final é assassinada pelo palhaço, trazendo um peso gigantesco na consciência do nosso herói. E sendo uma morte tão impactante que influenciaria as ações dele até o final. E fica claro pra mim que o Legado teria essa mesma função no terceiro jogo. Olhando toda a trajetória dela em Arkham City e na obra que Paul Dini escreveu, fica claro que ela teria relevância nessa versão de Arkham Hackett. Ela seria o coração da trama, literalmente. Assim como em Coração do Silêncio,
Silêncio estaria em perigo real, conectando emoção e urgência. O Batman não estaria apenas salvando Gotham, mas a mulher que ele ama, ou tendo a difícil decisão de escolher uma das duas opções. Isso traria mais humanidade pra ele, deixaria a história muito mais complexa e densa, e faria muito mais sentido pelo que já tinha sido construído até aqui. Em relação ao retcon do final do segundo jogo, sobre Batman ainda estar envenenado, como se não tivesse tomado a cura, eu fico dividido. Acho a decisão de trazer Coringa como uma alucinação bem executada, porque ver Mark Hamill dando um show na atuação é muito bom. Inclusive, joguei legendado só pra ouvir essas lendas dublarem. Mas isso não faz o menor sentido. Ele viu muito que podiam ter escrito dessa forma. Na verdade, eu não sei por que fizeram isso, ao invés de colocar alucinações como efeito da toxina do medo, que seria muito mais coerente. Ao invés de enxergar Jason nos flashbacks sendo torturado pelo Coringa, dando uma crise de remorso no Bruce, penso que o autor traria flashbacks da infância de Bruce com Thomas Elliot, justamente como acontece na HQ, nos dando esse background e contexto da conexão dele com o Silêncio. A conclusão acontecendo onde tudo começou, no Asilo Arkham, é poético, dá a sensação de fechamento de arco, mas se fosse na Batcaverna e na Mansão Wayne, como foi na obra original, também seria muito bom, visto que passamos 3 jogos só vendo cenários tão importantes pra mitologia do herói, apenas em desafios de combate e DLCs. Fora que teríamos a adição de Asa Noturna e Robin na luta, e pra mim a mistura do que fizeram no jogo, com esse final numa boss fight psicodélica, com os efeitos da toxina do espantalho e um combate contra Rush, deixaria tudo muito mais épico. Odin estava pronto pra entregar tudo isso e talvez até muito mais, mas é... Espero, eu vou pausar porque eu deixei o vídeo rodar, né? Fiquei só assistindo aqui porque realmente estou até cansado aqui. Eu gravei o outro react aqui, gravei o vídeo também das notícias também. Eu tô bem cansado aqui, por isso que eu tenho um momento aqui que eu não fiquei falando nada, mas achei interessante, tipo, iriam reaproveitar o plot do Arkham City da Talia al Ghul com a Mulher Gato. Pera, esqueci o que ele falou. Enfim, parece que, que seria mais interessante essa história aqui. Eu acharia bem mais da hora. E também, tipo, tinha as ilusões assim do Coringa no Batman com Batman Arkham Knight, tem as ilusões do Coringa. Eu acho que seria mais interessante se não tivesse. Se ele insistisse o peso de não ter o Coringa na história. Porque sempre o Coringa tem que aparecer de alguma forma, né? Seria interessante se o Coringa não aparecesse, nem nas ilusões. Seria interessante, sabe? Mas eles quiseram reaproveitar aí o Coringa no terceiro jogo. Enfim, daria mais peso pra morte do Coringa se ele não aparecesse nem como ilusão no jogo. Talvez só tipo, uma alucinação rápida, mas não no jogo inteiro, né? No jogo inteiro a alucinação do Coringa aparece toda hora. Se aparecesse bem rapidinho, tipo uma ilusão do Coringa bem rápido, uma boss fight bem rápida, acho que seria interessante, mas não no jogo inteiro, né? A história que conhecemos foi outra. Arkham Knight ainda é um jogo memorável. A história prende do começo ao fim, mesmo tropeçando no ritmo e acelerando demais no final. E isso eu vou explicar melhor no vídeo da Platina, então fiquem ligados aqui no canal. Mas é impossível não pensar no que perdemos. Uma versão... Sim, realmente é um jogo muito bom, mas poderia ser muito melhor, na minha opinião. Poderia ser um jogo 10 de 10, poderia até ser melhor que o Arkham City, tá? Eu acho que ainda poderia ser melhor que o Arkham City. Porque eu acho que o Knight não conseguiu chegar perto, porque pra mim o Batman Arkham City tem uma história mais consistente, a gameplay é muito fluida. Enfim, por isso que... Não que a gameplay aqui não seja muito fluida, é muito fluida também, mas o problema é que o Batmóvel também atrapalha também. Enfim, eu vou esperar que ele finalizar aqui e já termina o vídeo. Silêncio não seria só um easter egg desperdiçado, mas dividindo o palco principal com o espantalho. Um fim que colocaria Batman diante de seu maior medo, não de morrer, mas de largar o manto, sua promessa de combate ao crime e ver os que ama sendo destruídos por sua causa. Mas me conta aí, você também sente saudade daquilo que não viveu com essa versão perdida de Bogini? Você ficaria hypado pra jogar esse Batman Arkham Hacking como eu imaginei? Deixa aqui nos comentários. E se quiser conhecer... Ficaria também. Acho que agora ele já finalizou, né? Enfim, deixa eu ver como tá aqui o vídeo aqui. Pera. 30 minutos. Beleza. 30 minutos como o outro vídeo, né? Reacts de 30 minutos. Isso aí que a gente precisamos, né? Mas enfim. Se inscreve aí no canal aqui, porque eu tô muito cansado. Tô com uma fome aqui. Tô gravando esses vídeos aqui. Aproveitando, né, que eu tô viajando pra fazer os vídeos aqui. Então, espero que vocês gostem aí dos conteúdos que eu vou fazendo aí por enquanto. Por enquanto não, o que eu vou fazendo aí. Por enquanto, né? Porque provavelmente depois eu vou ficar 3 meses sem postar nenhum vídeo. Mas, enfim, vamos aproveitar aí esse momento e fazer esses conteúdos aqui que tá bem legal aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do react aqui, do que eu acrescentei aqui nesse react aqui, porque realmente parece que eu assisti o vídeo inteiro, parece que eu assisti o vídeo, mas realmente no começo do vídeo eu já sabia das coisas, mas o que ele falou depois, eu acho que o que ele falou depois é muito teoria dele, né? Eu acho que é por isso que eu não sabia muito, né, sobre isso. Eu acho que o que tá no começo do jogo é muito óbvio que ia acontecer.
E o que tá mais no final do vídeo é o que ele teoriza, assim, do que poderia ser a história. Enfim. Se inscreve aí, caso vocês tenham gostado, se inscreve, deixa o like caso vocês tenham gostado do vídeo, né? E até o próximo vídeo, que talvez, tá, seja o ranqueando os personagens das séries animadas do Batman. Quer dizer, do Batman não, da DC. Então, até o próximo vídeo.